que quando eu venho aqui, tá? Aqui é a segunda vez que venho, mas parece que eu já vim várias vezes, porque me sinto em casa. Sinto uma unção muito forte de Deus nesse lugar. A missão, obra nova, essa nova aliança, missão que nos traz a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, nos dá aquela paz de querermos seguir a Deus. E aqui nesta noite eu tenho a oportunidade de partilhar com vocês um pouco do meu testemunho. Eu vou resumir aqui porque é um pouco grande, porque se eu fosse falar toda a minha história de vida, teríamos que virar a noite aqui. Passei por muitas dificuldades. Nasci dia 1º de novembro de 1991. Volta de 1 ano de idade, tive uma infecção no sangue. Os médicos não conseguiam identificar o que verdadeiramente eu estava passando. Minha mãe, desesperada no hospital, tentava encontrar alguma resposta de Deus para aquilo que eu estava passando. Uma dificuldade muito grande para sua mãe ver o seu filho caçula sendo desenganado pelos médicos, porque os médicos diziam que eu não ia resistir. Minha mãe, com muita fé, pedia a intercessão da Virgem Maria para que eu pudesse ser curado. E daí ela não desistia, mesmo os médicos dizendo que provavelmente eu não ia resistir. A minha família inteira católica, graças a Deus, pedia a intercessão da Virgem Maria para que ela pedisse a seu filho, Jesus Cristo, para me curasse. De repente, Deus dá uma resposta no profundo do coração da minha mãe. E ela diz aos médicos que eles estavam me dando a medicação errada, porque não podia eles me dar o medicamento certo e eu estava piorando em vez de melhorar. E daí os médicos escutaram a voz da minha mãe. Minha mãe, que nunca fez medicina, nem terminou o fundamental, mas era uma revelação de Deus. Os médicos, quando foram analisar a minha situação novamente, cuidadosamente, descobriram que minha mãe estava correta, minha mãe estava certa. Passaram então a me dar a medicação certa e eu fui curado para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. O meu testemunho de vida não termina por aqui. Meus amados irmãos, eu sempre tive uma educação maravilhosa. Meus pais nunca foram de me espancar, nunca foram de me dar mau exemplo. Por volta de 13 anos de idade, eu resolvi desobedecer à minha família, desobedecer àquilo que eu tinha aprendido durante os meus 13 anos, meus poucos 13 anos de vida. E eu tive a minha primeira experiência com o mundo das drogas. A primeira droga que eu usei foi a cocaína. E de repente, uma coisa foi puxando a outra. Comecei a fumar maconha, usar êxtase e vários tipos de drogas. Comecei a fazer pequenos furtos dentro da minha casa. Isso aconteceu dos meus 13 anos aos meus 18 anos de idade, resumindo aqui para vocês. Eu comecei a roubar dentro de casa, a furtar. Comecei a furtar dentro dos ônibus, a puxar coisas do povo pela janela dos ônibus. E aquela coragem de fazer as coisas erradas começaram a suscitar dentro de mim. E eu comecei a fazer assalto à mão armada. Eu comecei a me desvirtuar completamente da minha vida. E tudo que eu tinha aprendido de meus pais eu não estava mais fazendo. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, no verso 33: Más companhias corrompem bons costumes. Eu comecei a me corromper porque eu comecei a andar com pessoas que não me levavam para Deus, que não me davam motivos para sorrir. Eles me motivavam a apenas fazer coisas erradas. Tenham cuidado, pais e mães que estão aqui presentes nesta noite, com as amizades de vossos filhos. Tenham cuidado, porque as más companhias corrompem bons costumes. Os bons costumes que eu tinha aprendido na minha casa, eu joguei na lata de lixo. Preferi dar espaço às trevas dentro do meu coração. Com 17 anos de idade, eu tive a minha primeira experiência com o crack. E daí foi o fim da picada, como diz o ditado popular. Tudo começou a piorar 100%. Eu até tinha dinheiro porque eu fui envolvido com tráfico de droga, troquei tiro com polícia, fui ameaçado de morte. Mas a palavra de Deus diz no Salmo 90, em algumas traduções de Bíblias, no Salmo 91, no versículo 7, 1000 cairão à tua esquerda e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E daí Deus me responde a isso: Senhor, por que eu não vou? Por que eu não levo nenhum tiro? Troquei tiro com policiais e nunca levei um tiro. Nunca fui preso, por que isso? Eu não entendia, porque eu estava afastado de Deus, mas Deus tinha uma obra, uma nova aliança para fazer comigo.
E daí eu comecei a me deixar dentro do meu coração ser moldado por Deus. Com 18 anos de idade, no dia 11 de agosto de 2010, eu fui à paróquia de Nossa Senhora de Fátima, na Avenida 13 de Maio, lá em Fortaleza. E eu me deixei ser usado por Deus naquela tarde. Eu fui lá e disse: Senhor, eu quero mudar, eu preciso sair disso. Eu preciso deixar essas coisas porque eu estou morrendo, eu estou me acabando na droga, no tráfico. Acabarei morrendo, Senhor. Quantas vezes eu virei à noite, meus amados irmãos, no mundo, me pervertendo. E minha mãe preocupada, vendo a hora o telefone tocar e alguém dizer a notícia ruim que nenhuma mãe nesse mundo quer ouvir: seu filho morreu. Uma das experiências que eu tive no mundo dos assaltos que fiz, já fiz criança de 1 ano de idade como refém. Para vocês terem ideia do monstro que eu deixei ser formado dentro do meu coração. Muitas vezes coloquei uma .40 armada na cabeça de alguém para fazer um assalto, a mercantil, farmácia. Coloquei várias pessoas já no chão. Me deixava ser usado pelo inimigo de Deus. Mas aí naquele dia 11 de agosto de 2010, eu tive o meu primeiro encontro com o amor de Deus. Eu deixei o crack, deixei todas as drogas que eu usava, o tráfico. Parei de roubar as pessoas. Fui verdadeiramente transformado pelo amor de Deus. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3, no versículo 20: eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz e deixar eu entrar, entrarei em sua morada e ceiarei com ele e ele comigo. É essa a obra que Deus quer fazer na sua vida. Por isso que Deus trouxe nós aqui nesta noite para apresentar a vocês o Evangelho da Paz. Esse Evangelho que transforma, que liberta, que cura. Muitas pessoas diziam para mim: meu irmão, você não tem mais jeito, você vai morrer baleado no mundo, o crack vai te consumir até tua morte. A mão que segurava a pedra de crack, a mão que segurava a arma para fazer assalto, hoje carrega a Bíblia Sagrada para falar do amor de Deus para vocês, para falar de um Deus que cura, que é misericordioso, que não está preocupado com o que você fez ou deixou de fazer. Para Ele o que importa é o que você vai fazer a partir desta noite, meu irmão. Deus quer agir poderosamente na tua vida. E Ele trouxe esses missionários para cá para poder ajudar vocês e vocês ajudarem eles. É assim que funcionam as coisas de Deus. É unidade. É amar o próximo sem ter interesse de sugar dele algum bem material. Temos que caminhar juntos para o reino dos céus. Naquele dia eu fui em encontro do Senhor, comecei a fazer novas amizades. E Deus agiu poderosamente na minha vida. Hoje, para vocês terem ideia como Deus transforma da água para o vinho, eu trabalho em uma casa de recuperação, cuidando de 16 homens que estão saindo das drogas. Deus me tirou das trevas para resgatar aqueles que estão nas trevas ainda. Deus quer fazer isso com você. Está aqui a oportunidade. Venha buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que você pede no seu dia a dia vos serão dadas em acréscimo. A obra que Deus tem realizado na minha vida de transformação e de cura foi porque primeiramente eu busquei o reino dele, assim como a Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Se você que é mãe que tem um filho perdido nas drogas, minha irmã, não desista. Minha mãe não desistiu de mim. E olha onde eu estou. Talvez amanhã eu esteja sentado num banco desse, ouvindo o testemunho do seu filho, pregando aqui para essa multidão de pessoas. Você, homem que está perdido no alcoolismo, Deus manda eu te falar hoje, nesta noite. Ele não te colocou nesta vida para você se embriagar com 1 litro de pioca. Deus te colocou nessa vida, meu irmão, foi para você adorar Ele, fazer a obra dele nesta terra, a resgatar vidas para Deus,
a unidos nós podermos ajudar uns aos outros. Você que vive nos bares bebendo, talvez cheirando cocaína, meus irmãos, Deus não te deu a vida para isso. Isso é uma mentira do diabo. É um prazer momentâneo que acaba. Seguir a Deus não é algo momentâneo que passa simplesmente assim. É uma felicidade eterna. Esses missionários estão aqui para pregar a palavra para vocês. Não é com interesse financeiro, não é isso. É por amor. A Bíblia diz em 1 João capítulo 4, versículo 8, que Deus é amor. E para que nós possamos servir a Deus, nós temos que amar a nós e ao próximo. Deus quer transformar a sua vida. O meu testemunho não para por aí. Depois que saí disso tudo, com pouco tempo de caminhada na igreja católica, conheci um pastor protestante e me deixei levar pelas conversas dele. Ele começou a atacar a igreja católica, querer me ensinar as doutrinas inventadas pelos homens depois de 16 séculos de história. Nós católicos não nascemos com 16 séculos de atraso. Nós existimos desde a época que Cristo viveu na terra. A igreja católica foi fundada por Jesus Cristo no ano 30 na Palestina. Meus amados irmãos, então eu virei protestante. Fui diácono no protestantismo. Lá me consideravam assim. Nunca considerei isso um título para mim, até porque para ter um ministério tem que ser por imposição de mãos da sucessão apostólica. Nunca me considerei um diácono. Nunca fui. Hoje eu tenho um sacramento nas minhas mãos. Está aqui minha esposa, essa que está de véu preto. Meus amados irmãos, e nos cultos que eu pregava, eu atacava demais os católicos. Chamava os católicos de idólatra. Comecei a dizer que Maria não é mãe de Deus, coisa nenhuma. Certa vez eu questionando a Deus: Senhor, como é que esse povo consegue acreditar que Maria é tua mãe? Deus, no profundo do meu coração, me responde assim: meu filho, quem é o teu Senhor? O meu Senhor é ti. É a ti, Senhor. O meu Senhor é o Senhor Deus. A Bíblia diz no primeiro capítulo de Lucas, no versículo 43, Isabel, cheia do Espírito Santo, diz assim para a Virgem Maria: de onde me vem esta honra de vir até a mim, a mãe de meu Senhor? Maria foi escolhida por Deus para ser a sua mãe. Lucas 1,35, o anjo diz que dela nascerá o Cristo. Primeiro capítulo de João, no versículo 14, a Bíblia diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E todas essas coisas eu ia começando a estudar, e hoje, graças a Deus, eu tenho resposta para tudo isso. Quando eu comecei a estudar a doutrina da igreja, eu voltei para a igreja católica, porque eu acusava a igreja de algo que ela não fazia. Nenhum católico verdadeiro adora imagem. Se ajoelhar e beijar uma imagem não significa adoração. Você só adora quando você considera aquilo acima de todas as coisas. Quando você considera aquilo um Deus. Quando você beija sua mãe e seu pai, não significa que você está adorando. Se alguém fosse lhe assaltar e você se ajoelhasse pedindo: pelo amor de Deus, não me mate, isso não significa idolatria. Porque a adoração não é um gesto, e sim um sentimento. E somente Deus vê o coração da gente. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Então eu comecei a estudar a igreja. Amanhã, inclusive, estarei com o Vandic estudando coisas, tirando dúvidas de quem quiser. Consigo responder para vocês a santidade da Virgem Maria na Bíblia, intercessão dos santos, imagens. O que vier eu respondo, porque é o Espírito Santo que agiu, não é inteligência minha, mas foi tudo que eu me esforcei para aprender. Então, meus amados irmãos, quando chegarem alguém falando da missão dos irmãos aqui, querendo lhe levar para outro tipo de religião, não aceite isso. As pessoas querem inventar a historinha da carochinha dos outros. Foi o que fizeram comigo. Falava mal dos irmãos que não têm nenhuma intenção maldosa para vocês. Estão aqui para falar de Deus para vocês. E eu tenho certeza que se vocês quiserem deixar Deus agir na vida de vocês, procurem os irmãos e digam: eu quero servir aqui.
Eu quero participar dessa missão. Eu quero cuidar desta obra. Eu quero ser nova aliança nessa humanidade presente hoje. Encerro aqui minha participação nesta noite, meus amados irmãos. Se vocês tiverem interesse de tirar alguma dúvida, o porquê que deixei de ser protestante, procurem o Vandic, que ele vai dar o direcionamento a como falar comigo.